Ministrar mais uma palavra. Eu trouxe aqui uma palavra que Deus tocou no meu coração para transmitir para os irmãos, e que essa mensagem possa tocar você que passa, por esse mal, e para você que não passa por esse mal, mas tem um familiar, um amigo que possa compreender melhor essa situação e aí tornar essa situação um pouco melhor para quem tem essa doença, né? Isso mesmo. Então, vamos começar aqui. Então, irmãos, hoje a gente vive, nos últimos tempos, nos últimos dias, próximo à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais se aproxima a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, mais a humanidade, por assim dizer, fica numa panela de pressão. Então, há vários fatores que podem levar as pessoas a adquirir ansiedades, e essas ansiedades escalam para a depressão, certo? Então, tem vários fatores que podem causar, escalar a depressão nas pessoas. Por exemplo, a humanidade sempre teve a esperança de conviver bem uns com os outros e ter uma vida feliz e harmoniosa uns com os outros. Com isso, eles experimentaram, ao longo do tempo, todas as formas de governo. Todas as formas. Então, eles experimentaram a democracia, aristocracia, monarquia, nazismo, fascismo, socialismo, e monarquia. Mas nenhuma dessas formas de governo trouxe realmente a paz e a segurança e a estabilidade para todas as pessoas. Então veja só, nem todas elas junto, se a gente pegar todas essas formas de governo e ajuntá-las todas, ainda assim não solucionaria os problemas da humanidade. Por isso que entra e sai governo e os problemas parecem cada vez mais se escalar para pior. Então, a humanidade sempre buscou a esperança em outros seres humanos, em instituições e em formas de governo. Por isso que a gente vê nas eleições a grande ansiedade das pessoas tentando escolher um governante que vai atender às necessidades da população. Não é verdade, irmão Dedé? Pior que é mesmo, viu? Então, isso gera também ansiedade quando as pessoas se decepcionam. Por isso que o cristão, ele tem que ser razoável, e sempre confiar no que a palavra de Deus nos diz. Por exemplo, o que a Bíblia nos diz sobre o homem solucionar os problemas da humanidade? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 10, o versículo 23. No livro de Jeremias, capítulo 10. Vamos lá nesse livro, que nos mostra ali, Jeremias, ele meditou nos passos da humanidade, e olha só a conclusão que ele chegou em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que diz: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então, isso ao longo da história foi comprovado que realmente a humanidade, por confiar nas instituições governamentais, só vem a se decepcionar. Por quê? Porque não é do homem o seu caminho ou dirigir os seus passos independentemente do seu Criador. Por isso que o cristão tem que ser sensato com respeito às instituições governamentais. Outro problema que pode escalar para grandes ansiedades e depressão são problemas econômicos. A Bíblia predisse que cada vez que se aproximasse o tempo do fim, haveria cada vez dificuldades econômicas para as pessoas, principalmente as pessoas menos abastadas. Veja só que o Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 24,
Convido os irmãos aí a abrir Mateus capítulo 24, o versículo 7, que nos passa a dizer o seguinte: portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Note que aqui Jesus Cristo disse que nação contra nação e reino contra reino escalaria dificuldades para a raça humana. Logo depois que ele fala nação contra nação e reino contra reino, essas guerras trariam o quê? Fome e pestilência. A história tem comprovado que todas as guerras que houve, Primeira e Segunda Guerra Mundial, sempre escala para fome, escassez de alimento e depois para uma epidemia. Certo? Então Jesus ele havia previsto isso. Mas, por exemplo, em muitos lugares do planeta Terra a gente não vê guerra, igual aqui no Brasil, né? Como que essa profecia pode se aplicar aqui no Brasil? Vejamos o livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Convido os irmãos aí a abrir as suas Bíblias. Em Apocalipse, capítulo 6. O versículo também é o 6, que nos passa a dizer o seguinte: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Agora note: e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que ele quis dizer aqui, nessa profecia aqui? Uma medida de trigo por um dinheiro e uma medida de cevada por um dinheiro. Dinheiro aqui, a tradução aqui seria denário. Uma medida de trigo por um denário. O que era o denário? O denário era uma moeda de um trabalhador por um dia. A diária nos tempos bíblicos de um trabalhador era um denário. Certo? Então veja só aqui que Jesus mostrou que nos últimos tempos a pessoa trabalharia o dia todo apenas para comer o necessário para aquele dia. Então hoje a gente vê cada vez mais o aumento da inflação, o aumento do preço, né? Por exemplo, você vai de mês em mês no supermercado, aquilo que antes você trazia, você já não traz com o mesmo valor. Mas note que a profecia também diz o seguinte: e não danifiques o azeite e o vinho. Isso quer dizer que aqui está mostrando que ao passo que muitos desabastados passariam dificuldade nesses últimos dias, haveria então pessoas que teriam o suficiente para comer o melhor da terra, que é o azeite e o vinho, que era coisas que as pessoas compravam que era mais caro, né? É igual hoje em dia, vai no supermercado e vê lá quanto que tá um azeite de oliva, né, irmão Dedé? Mais caro do que às vezes 2 pacotes de arroz, hein? Não é verdade? Mas teria pessoas abastadas que não teria nenhum problema, só que a grande população passaria por grandes dificuldades, né, para sobreviver. Então esses problemas econômicos, fica difícil muitas das vezes uma mãe e um pai de família sustentar a sua família. E isso causa grandes ansiedades, que pode escalar para a depressão. Outro problema também seria os problemas ambientais. Problemas ambientais causam também grandes ansiedades nas pessoas, que podem escalar também para uma grande depressão. Por exemplo, você não fica triste quando vê noticiários de desmatamento de florestas, animais sendo extintos, o mau uso das florestas, o mau uso dos rios poluídos? Já viu na sua cidade, quando você era mais novo ou adolescente, rios que antes você banhava e hoje desapareceram? Tudo por causa da ganância humana em explorar os recursos naturais indiscriminadamente.
Então isso pode gerar também grandes ansiedades nas pessoas que assistem esses noticiários falando de desmatamentos, incêndios florestais, né, e milhares de animais entrando em extinção. Então, qual que será a solução que a Bíblia traz para esse problema? Já que estamos abertos na Bíblia, no livro de Apocalipse, convido vocês a abrir Apocalipse um pouquinho à frente, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que passa a dizer: E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, pequenos e a grandes. Agora note: e o tempo de destruíres os que destroem o quê? O tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Então Deus muito em breve vai destruir aqueles que destroem a terra, que faz mau uso da terra. Então veja que temos esse consolo da parte de nosso Criador e nosso Senhor. Então, outro problema que escala para grande ansiedade nas pessoas, irmãos, é o colapso da vida familiar, o colapso social. Por exemplo, muitos hoje, né, as famílias hoje são desfeitas por causa de vícios, brigas, divórcios, adultério, né, e vários outros problemas. E onde as famílias hoje são desfeitas. Então, esse colapso social afeta até mesmo as famílias hoje em dia. Famílias que são desfeitas, filhos que desobedecem aos seus pais e pais que não têm mais controle sobre os seus filhos. Então isso também pode gerar ansiedades e escalar para a depressão. Outros fatores que podem escalar para a depressão são traumas. Traumas do passado em que a pessoa viveu. Então, esses traumas do passado, de relacionamentos, né, de uma família conturbada, de um pai ausente ou de uma mãe ausente, pode, ao longo do tempo, fazer com que a pessoa traga esses traumas. E mais tarde pode escalar para uma grande depressão. Por isso que a Bíblia nos aconselha algo bastante interessante. Vejamos o livro bíblico de Provérbios, capítulo 14, Provérbios 14, versículo 30. A Bíblia, ela dá uma solução para esses traumas. Provérbios 14, 30, que passa a dizer: O coração com saúde é vida da carne, mas, veja só, agora ele vai mudar a história. Mas a inveja é podridão dos ossos. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando a pessoa ela é saudável, muitas das vezes isso vem do coração, do âmago da pessoa. Coração aqui significa o âmago da pessoa, não é o coração literal, certo? Então, quando a pessoa é alegre, feliz, sorridente, isso é bom para a saúde física dela. Mas pensamentos negativos, inveja, mágoa, rancor, tudo isso se torna uma podridão para os ossos, porque suga a sua energia, esses pensamentos do passado, esses pensamentos negativos. Por isso que a Bíblia nos aconselha algo para que a gente possa pensar. Ali em Filipenses capítulo 3, no Novo Testamento, Filipenses capítulo 3, vamos ver qual que é o conselho agora que a Bíblia nos dá em Filipenses capítulo 3.
O versículo é o 13 e o 14. Filipenses 3, 13 e o 14, que nos passa a dizer: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eita, rapaz, isso é igual o Mauro, isso é forte, hein? Forte mesmo. Então veja só aqui, ó. Atente à palavra esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então para quê? Para que, irmão? Para que, irmã, você ficar remoendo coisas do passado que você não pode mais alterar? Então, prossiga em frente no foco, no alvo da sua salvação. Esquece as coisas que ficou para trás. Quem gosta do passado é museu, certo? Aprende com os erros do passado sem ficar remoendo o passado, certo? Veja só a importância de pensamentos positivos. Irmãos e irmãs, eu quero que você visualize a seguinte cena. Se quiser fechar os olhos, pode fechar por um instante. Imagine que você está agora em um lugar muito lindo, numa floresta linda e maravilhosa. Diante de você tem um lago muito bonito. Mas antes de chegar no lago, tem uma campina de grama verde. E você vê os animais brincando uns com os outros e dois cachorrinhos brincando um com o outro, e eles caem em cima um do outro, brincando. Você olha para o horizonte e vê um sol muito bonito. E aquela brisa, o vento trazendo aquela brisa daquele lago extenso, aquele frescor no teu rosto, uma sensação de paz. Você deita naquela grama esverdeada e olha para o céu e você vê pássaros voando. Na floresta você vê o barulho das araras. Conseguiu imaginar? Vamos para uma outra cena. Imagine você num lugar paradisíaco, uma praia, e você sentado ali admirando aquela extensão de mar, aquela brisa maravilhosa, aquele pôr do sol lindo e maravilhoso, e nos seus pés você sentindo a areia entre os seus dedos. Pensa na paz que isso causa. Você conseguiu imaginar isso? Se você conseguiu imaginar isso, sabe o que aconteceu agora com o teu cérebro? Neurônios foram ativados. Esse neurônio é o neurônio do GABA. O que é esse neurônio chamado GABA? É o ácido gama ânimo burítico. Depois vocês podem até pesquisar. GABA, ácido gama ânimo burítico. Esse ácido, ele é responsável por promover o relaxamento e ele tem um efeito calmante. Agora você entende que a Bíblia ela está em harmonia com a ciência quando diz para você ter pensamentos positivos e esquecer pensamentos negativos. Então esquece os seus traumas do passado. Muitas das vezes a gente sabe que não é fácil, certo? Mas lembre-se dessa palavra, pensamentos positivos. Outra coisa também que a pessoa tem que fazer por relembrar o passado, né, que traz ansiedade, pode gerar, escalar para a depressão, é saber perdoar.
O que é perdoar? Perdoar vem do latim perdonare, que vem do latim perdonare. Então perceba que perdoar, tem o prefixo per e depois doar. Então isso quer dizer que perdoar é uma palavra intensiva. Só para a gente entender melhor. Perdurar é mais do que durar, não é verdade? É durar mais além, certo? Perseguir é mais do que seguir. É a pessoa que segue incansavelmente, né? Persistir é mais do que insistir. É a pessoa insistir intensamente. Compreendeu? Então, e perdoar é dar totalmente. É a pessoa doar o seu perdão totalmente e esquecer. Por isso que lembre-se disso, de perdoar as pessoas, de não guardar mágoa e nem rancor. Então esqueça das coisas do passado e alcance para frente. Fabiano, tem algum comentário aí? Vê aí no telefone alguma pergunta. Por enquanto ainda não tem nenhuma pergunta. Cuidado para não cair a live com esses louvor. José Luanda assistindo. A paz do Senhor, irmão. Obrigado, irmão José Luana. Deus venha abençoar o irmão Dedé juntamente com o irmão Fabiano. Amém. Ô Zé, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Andréia Fonseca está assistindo. Amém, irmã. Paz do Senhor Jesus. Maria José, boa noite, Deus te abençoe. Amém. A irmã também, viu? Amém. Então, visto que não tem nenhuma pergunta aqui, então vamos prosseguir, né? Então, ver. Diga aí. Bom, outro detalhe, irmãos, é que uma das coisas que pode te levar, irmão e irmã, às ansiedades é você querer agradar demais as outras pessoas, tá? É você que já tem os seus problemas querer levar os problemas dos outros. Já viu aquela pessoa que não sabe dizer não para as outras? A gente tem que ter cuidado, porque muitas das vezes as outras pessoas exploram essa bondade nossa, né? E pode sobrecarregar o nosso emocional. E a gente pode ficar sobrecarregado. Então, não é errado às vezes você cuidar de si mesmo, né? Porque veja só, não carregue muitas das vezes a responsabilidade dos outros, que é dos outros. Pense um pouquinho em você mais. Tenha amor próprio, certo? Então veja só. E a Bíblia, ela mostra isso para você, viu? Tanto irmãos como irmãs. Então se você é uma pessoa que não sabe dizer não, presta atenção no que você vai ler agora, no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Já que estamos aí em Filipenses, né? Agora o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. E qual que é o versículo? Esse é até fácil de decorar, ó. Gálatas 6:5. Gálatas 6:5. Veja, para você que fica levando os problemas dos outros, carregando as responsabilidades que são dos outros, não tua. Isso não quer dizer que você não deva ajudar o seu próximo, mas sempre pensando no seu bem-estar emocional, certo? Por quê? Porque cada qual levará o quê? Levará a sua própria
carga. Então, a minha responsabilidade eu não posso jogar para o irmão Dedé. E a responsabilidade dele, ele não pode jogar sobre outra pessoa. Porque tem decisões que ele que tem que tomar. Certo? Tem obrigações que é dele, não é de outra pessoa. Tem obrigações que é do teu filho, que já é adulto, que é da tua filha, que é adulto, que é da sua vizinha, que é do seu vizinho, que é do seu familiar, certo? Então, se a pessoa já passou dos 18 anos, para que você ficar carregando o problema dos outros? Você não está vendo que muitas das vezes isso te gerou grandes ansiedades e que pode ter escalado em depressão? Então, tenha amor próprio. Olhe para você mesmo. E pensa nesse texto de Gálatas 6:5. Gálatas 6:5. Isso pode te ajudar a livrar-se de grandes ansiedades que pode escalar para a depressão. Algum comentário, irmão Dedé? Não, por enquanto não. A depressão, irmãos, é um caso complicado, porque às vezes, Fabiano, isso aí é fato. A gente convive com uma pessoa depressiva, a gente não, às vezes não tem nada a ver com a situação. Uma pessoa explode com a gente, fica de cara feia, às vezes quer se ficar só deitado, e é complicado, não quer viver. Se olha no espelho, fala: eu tô feio, eu tô feia, e perde a razão, o sentido de viver. O dia parece que não significa mais nada, e é complicado, irmão, é complicado. Eu conheço umas pessoas dessa maneira, vivem dessa forma. E aí, complicado, Fabiano, que tem pessoas que a gente ama. Quantos pais, mãe, marido, que não tem um ente querido, que vê nessa forma e não pode, fica de mão atada, sem poder fazer nada. Ou vamos passear? Não, não posso, não vou, não quero. Vamos comer isso? Não quero. Ah, vamos assistir tal coisa? Não quero. Então é uma luta que a gente não sabe como é que... Eu mesmo nessa situação, eu fico meio perdido. Então eu tenho que recorrer ao Eterno. Eu falei: Deus, toma de conta, porque essa situação eu não dou conta. Então é uma luta, Fabiano, que a gente, e você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que às vezes tem um filho, tem uma filha, tem um esposo, ou qualquer um amigo que é dessa forma. Você não sabe como é que ajuda. Você vê um vizinho seu com depressão, igual eu tenho uma vizinha minha, tem mais de 10 anos, Fabiano, mais de 10 anos. Esses dias que ela quis sair do quarto um pouco, sentando na calçada, mas ela fala que a angústia, é muita angústia no coração, no peito. Aí ela falou que se entristeceu, é da igreja, se entristeceu, perdeu o sentido de orar, não conversa mais com Deus. E é isso, irmão, é complicado. E a gente tem que recorrer à palavra e a Deus. Exatamente. Então, assim, é difícil para ambas as partes, tá? É difícil para a pessoa que está passando por essa situação, e é difícil também para os familiares e amigos próximos. Mas vamos ver um detalhe. As pessoas, muitas das vezes que passam por essa situação, né? Muitas das vezes elas recorrem a soluções errôneas para vencer, né, as ansiedades e a depressão, né? Muitos recorrem a tranquilizantes, entorpecentes, tais como droga, álcool, cigarro, né? Só que para pensar você, isso tem ajudado a solucionar o problema ou tem aumentado, por assim dizer, o problema? Porque para pensar, a pessoa que está usando
o álcool, né? Será que realmente solucionou o problema? A pessoa que está usando o cigarro, será que solucionou o problema ou piorou o problema onde você se tornou escravo do vício? Porque para quem fumou, né, eu já tive essa sensação. Para quem já fumou, a gente sabe, por exemplo, aquela euforia naquele momento é bom, não é? Mas depois que passa, você fica ansioso, né? Seu coração começa a palpitar e tudo quanto é problema você recorre ao vício, ou então à bebida alcoólica, né? Ou então ao cigarro. Então veja que é uma escala de problema. Então não pense que essa é a solução, recorrer a esses tipos de entorpecentes. É pior que é mesmo, viu, Vapia? Você falou tudo, fica pior. Eu vou falar de mim, irmão. Não tô puxando pra religião, nem A, nem B. Quem me tirou desse tormento foi Deus Todo-Poderoso. Eu dava crise, que a Eliane pegava eu aqui, ó. Chegou a me pegar, me abraçar, me pôr em cima de uma cadeira e levou eu pra igreja. E os irmãos fazer rodas e juntar e orar por mim. Então foi Deus. Droga, bebida, isso aí vai piorar a situação. É isso aí. Então veja só que só piora o problema, só escala o problema e você se torna escravo de um outro vício, né? Então essa não é a solução, tá bom? Agora vamos entender um ponto. Será que a depressão é uma falta de fé da pessoa? Será que a depressão demonstra realmente que a pessoa tem um problema de fé? Será que é isso? Então veja só, ou será que demonstra que a pessoa tem um problema espiritual? Se for um problema espiritual, então a Bíblia, né, ela é autoridade nesse campo. Mas se for um problema endogêneo, né, endógeno, então é um problema da área médica, é um problema físico e não do mundo espiritual. Então veja só, a depressão, irmãos, ela é o resultado da deficiência do cérebro. O que seria isso? É a deficiência do cérebro porque ela não produz as enzimas chamadas ânimas biogênias, que são compostos químicos, né, que se localizam ali no cérebro, no límbico do cérebro, né? Esse límbico dos cérebros, do cérebro humano, essas enzimas, essas substâncias, elas influenciam nas emoções e no comportamento da pessoa, certo? Então a depressão não é um problema espiritual, mas sim um problema endógeno, é um problema físico, certo? É igual, por exemplo, então não adianta você dizer para a pessoa que tem depressão: ah, mas você tem de tudo, você tem um marido que tem um bom trabalho, uma casa boa, você pode andar, você tem saúde, por que você está assim? Isso é muita ingratidão, pensa positivo, ânimo. Isso não vai ajudar a pessoa. É a mesma coisa de uma pessoa que está com fome. Imagine uma pessoa que está com fome por 3 dias sem comer nada. Será que a solução é você chegar nela e dizer assim: ânimo, para de pensar em comida, né? Para de pensar em comida que vai passar. Vai passar, irmão? Não. Só que o problema da fome é fácil de você solucionar, tá? Por quê? Porque é só você pegar a pessoa, você mesmo ir lá no supermercado, fazer uma compra para ela e matar a fome. Não é verdade, irmão? Exato. Só que no caso da depressão, ela tem uma deficiência que você não pode ir lá no supermercado, comprar neurotransmissores e dar para ela. Você está vendo que a depressão é uma deficiência química cerebral, certo? Não é fácil de resolver como matar a fome de uma pessoa. Então quando você diz, né, ânimo, não fica assim, você tem de tudo. Na verdade, sabe o que você está fazendo? Você está colocando a
culpa 2 vezes na pessoa. Você está entendendo a gravidade da situação? A pessoa não consegue sair daquele estado, aí você coloca ela 2 vezes pior do que ela já está. Então entenda que a depressão é um problema físico, endógeno, certo? É um problema elétrico, certo? Para vocês entenderem o que é a depressão. Imagine, por exemplo, um carro velho com a pintura toda desgastada, sem uma porta do carro, né? Os pneus ali careca, a lataria horrorosa. Mas o motorista entra para dentro do carro, liga a chave de ignição e vê o motor funcionar. E ele sai dirigindo ali com dificuldade, porque o carro já está todo velho, mas ele sai dirigindo. Agora imagine a mesma situação. Um carro que você olha ali, ele não tem nenhuma aparência de que tem algum defeito. A pintura está em dias, por dentro está tudo ótimo. Mas, quando o motorista entra para dentro dele, gira a chave de ignição, ele não liga. Então qual que é o problema? O problema é elétrico. O problema é elétrico. Então não adianta você ficar insistindo. Vai só arriar a bateria. Entendeu? Da mesma forma é a pessoa que está no estágio de depressão. É um problema elétrico do cérebro dela, né? Ela produz menos substâncias que as outras pessoas comuns. Por isso que muitas das vezes a depressão, ela tem fatores hereditários, tá? Então, por que ela tem fatores hereditários? Porque a pessoa nasceu pobre emocionalmente. Ela escolheu nascer pobre emocionalmente? Não, ela não escolheu. Você, por exemplo, escolheu nascer pobre, né? Você não escolheu nascer pobre. Então veja só, para você pensar um pouco. Imagine uma pessoa que nasceu numa família paupérrima, que passou dificuldades. Essa pessoa que nasceu numa família assim, que nasceu pobre, com poucos recursos financeiros, qual que é a probabilidade de ela, ao longo do tempo, se endividar, passar necessidades, passar fome, passar por grandes dificuldades? A probabilidade é grande, não é verdade? Por quê? Porque ela nasceu com poucos recursos. Agora, uma pessoa que nasceu numa família abastada, numa família que tem bons recursos materiais, que sobra, essa pessoa, ela pode até perder as coisas e ficar pobre materialmente, mas a probabilidade é mais difícil. Da mesma forma, né, são as pessoas que nasceu, né, com depressão, por assim dizer. Ela não pediu para nascer daquele jeito. Então, muitas das pessoas, todos nós, temos esse campo de desenvolver a depressão, né? Mas, irmão Fabiano, então você está dizendo que a depressão, então, ela é causada pelo meio, pelos traumas que a gente viveu, né? Pelas decepções, pelas coisas à nossa volta? Não. Mas ela pode escalar o problema e aonde vai aparecer o problema. Compreendeu? Então são fatores que podem desenvolver aquilo que já estava lá. Para vocês entenderem, né, o que seria isso. Imagina que você pega seu carro, né, e vai numa cidade onde tem uma ladeira bastante acentuada, correto? Você está subindo na ladeira, mas o carro não dá conta de subir. E você tem que recuar ele devagarzinho até chegar lá embaixo, porque ele não dá conta de subir. Qual que é o problema desse carro? Você não vê nenhum problema. Você pensa assim, não, é por causa que a rua é muito acentuada, não dá para subir aí. Mas você agora muda de ideia quando vê outros carros mais velhos subindo com dificuldade, mas sobe até lá em cima. E aí você vê o mesmo carro, uma pessoa com o mesmo carro, o mesmo modelo do ano do seu, faz a mesma proeza e sobe.
E agora? O problema é aonde? Sim, o problema é no motor. Entendeu? Agora você detectou, né, aquilo que você não via antes. Porque quando você estava dirigindo no plano, sem forçar o motor, você não viu isso. Você só viu quando surgiu o problema. A depressão muitas das vezes é assim. Às vezes a pessoa pode conviver, né, num estado sem despertar a depressão, sem despertar a grande ansiedade. Mas pequenas situações podem escalar e pode mostrar um problema maior. É o mesmo caso da depressão, né? A pessoa tem uma deficiência, uma pobreza por uma substância chamada ânimas biogênicas, certo? Que é das enzimas, dos compostos ali, que faz com que as pessoas influenciem as suas emoções, os seus comportamentos. Então lembre-se disso, que a depressão não é um problema espiritual. Por quê? Vamos aqui no livro de Filipenses agora, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Um pouquinho à frente aí, né? Filipenses, capítulo 2. O som tá bom nessa distância? Só o ouro. Versículo 25. Filipenses 2:25 diz: Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então Paulo fala desse irmão aqui chamado Epafrodito. O que é o contexto histórico aqui? O ano era 58 para 59 da Era Comum. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, e os irmãos de Filipe amorosamente enviaram Epafrodito com materiais para ajudar a Paulo. Então veja só, Epafrodito, ele saiu da Grécia, em Filipos. E sabe qual foi a distância que ele fez para chegar em Roma, lá onde estava Paulo preso, aí em domicílio? Tem ideia, irmão Dedé? Não. Mais de 1.200 quilômetros. Eita, chão, hein? Naquele tempo, viu? Mais de 1.200 quilômetros. O que seria isso naquele tempo, meus irmãos? Naquele tempo, naquele mundo bárbaro, selvagem. Imagina só, você fazendo uma viagem dessa naquele tempo. Não é de carro confortável não, viu? Naquele tempo, enfrentando os intempéries do tempo, frio, chuva, calor abrasador, perigos de ladrões e salteadores e assassinos, perigos de animais selvagens. Imagina só, muitas das vezes ele não pôde chegar a certas hospedagens. Então ele teve que dormir aonde? Nas florestas, né? Ou encontrar algum lugar a céu aberto. Popularmente o mato, né? No mato para nós aqui. Exatamente. Agora veja só, será que Epafrodito era um homem fraco? Era um irmão fraco? Ou um irmão forte, irmão Dedé? Forte. Sim, ele era um irmão forte. Veja só o versículo 30 agora, que passa a dizer de Epafrodito. Porque pela obra de Cristo, veja, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Para quê? Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Epafrodito era um cara de fibra, não é mesmo? Era um irmão forte. Mas agora vamos ao versículo 26,
que passa a dizer de Epafrodito: porquanto tinha muitas saudades de vós, todos estava muito angustiado de que tivesseis ouvidos que ele, Epafrodito, estivera doente. Então Paulo fala que ele estava muito angustiado. Epafrodito estava doente. O que estava acontecendo com Epafrodito aqui, meus irmãos? Epafrodito entrou em depressão. Essa parte aí eu não sabia, rapaz. Já li aí. Pois é. Aqui a expressão em português muito angustiado, no versículo 26, né? Em grego é ademônio, ou ademônio, né? O que significa esse vocábulo grego? É alguém que está aflito, confuso mentalmente, perturbado mentalmente, extremamente angustiado e depressivo. Sabe quando que esse vocábulo aparece de novo para outro personagem bíblico famoso? Vamos ver? No livro de Mateus, capítulo 26. Esse mesmo vocábulo para Epafrodito aparece em Mateus capítulo 26, para um personagem bíblico muito famoso. Então vamos ver se esse personagem também, por ter passado pela depressão, pela angústia, ansiedade, né, era alguém com falta de fé. Mateus 26, o versículo 37 e o versículo 38. Os irmãos sabem aqui de quem que vai se tratar esse personagem aqui? O mesmo vocábulo lá, certo? Para Epafrodito. Ademônio vai aparecer aqui agora, ó. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. De quem se está se tratando aqui? De nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! No jardim de Getsemane. O mesmo vocábulo grego, ademônio, também passou aqui para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por uma intensa angústia, por uma intensa agonia emocional, que outro paralelo desse relato diz que o suor dele era como que gotas de sangue. Só para vocês verem a intensa dor e aflição emocional que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Aí eu te pergunto, meu irmão, Jesus Cristo, por ter passado por isso, era alguém sem fé? Era falta de fé? E pior, Fabiano, que eu já vi muitos religiosos: ah, fulano tá com depressão, ó, tá endemoniado. Isso é demônio. Ó, um caso aí, aí. Será que o Messias, o Filho de Deus, né, Fabiano? Exato. Então toma cuidado quando você diz que a depressão é coisa de gente fresco, é coisa de gente que não tem o que fazer, né? É coisa de gente fraca espiritualmente, é falta de fé, né? Presta atenção. Tem muitos relatos aqui que eu gostaria de mostrar, mas o tempo ainda é curto, certo? Então veja só, o mesmo vocábulo aqui, né, foi aplicado tanto para Epafrodito como também para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se disso, meu irmão, que a depressão, ela é um problema elétrico, é um problema cerebral. A pessoa nasceu, né, com menos neurônios
do que as outras pessoas, não porque ela quis. Então seja mais compreensivo com essas pessoas. Então veja só, essa pessoa nasceu com um pouco menos de neurotransmissores, que leva ali substâncias para o cérebro dela, para ela ficar mais alegre, mais animado, certo? Por isso que vamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 14. Olha só o que diz Provérbios. Provérbios capítulo 14. Provérbios 18, né? Provérbios 18, versículo 14. Nota aqui uma coisa aqui, ó. Provérbios 18, 14 nos passa a dizer: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas, veja, mas, conjunção adverbial oposta, né? Então, quando tem essa palavra mas, ele sempre vai falar alguma coisa que agora é contrário daquilo que ele falou anterior, certo? Então, vamos lá de novo, ó. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O espírito abatido, quem o levantará? Vamos entender o texto? A palavra espírito aqui, ela é uma palavra polissêmica, certo? Ela se refere aqui à disposição mental da pessoa. Ela se refere aqui à inclinação mental da pessoa, certo? A gente às vezes, por exemplo, não diz assim: rapaz, fulano tem um espírito jovial, Beltrano tem um espírito alegre, Cicrano tem um espírito sisudo, um espírito fechado, certo? Você está entendendo? Então, espírito aqui se refere à disposição mental da pessoa. Por isso que na parte A do verso 14 diz que o espírito do homem aliviará sua enfermidade. Você já viu que tem pessoas em condições piores do que você, que mesmo assim ela é alegre? Por quê? Porque a doença não atingiu o quê? O espírito dela, a disposição mental. Tem pessoas que estão passando por graves problemas de saúde, mas aquela doença não atingiu o quê? O psique dela. Mas, e quando a doença atinge o espiritual da pessoa? A atitude mental, a disposição mental, a inclinação mental, o espírito dela. Aí onde entra a parte B desse versículo. E o espírito abatido, quem o levantará? Hã? Entendeu? Deixou uma incógnita aqui. Quem o levantará? Então, perceba, meu irmão, seja mais amoroso, minha irmã, né? Por alguém que está passando por esse estágio. Porque a depressão não é brincadeira, não. Ela suga a energia das pessoas. Por isso que muitas das vezes a pessoa quer ficar trancada no quarto mesmo. Até mesmo a voz das pessoas é irritante para ela. Ela não quer também ouvir as pessoas cobrando dela. Sai dessa. Para com isso, né? Olha só, tem pessoas aí pior do que você, e você aí tem de tudo, rapaz. Sabe o que você está fazendo com essa pessoa? Você está machucando ela ainda mais. Agora que ela não vai sair daí, porque ela acha agora que a culpa da doença é dela. Você está entendendo? Por isso que agora, em Provérbios, já que estamos aí, Provérbios 17, o versículo 22. Note de novo, tanto o pensamento positivo como o pensamento negativo. Provérbios 17, 22, que diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas, veja de novo o mas aqui, conjunção adverbial, mas o espírito abatido
virá a secar os ossos. Percebeu aqui que o espírito abatido tira a energia vital, tira a disposição mental da pessoa. A pessoa não tem vontade de fazer nada. Não é culpa dela, gente, se ela se tranca no quarto. Até para alguém levar uma comida para ela, ela come pouco. Até para ela comer é mais ruim. Por quê? Porque a vida se torna insosso, sem sal para essa pessoa. Aí você diz, quer comparar outras pessoas com essa pessoa. Então parabéns, você está matando essa pessoa aos pouquinhos. Tá certo? Então pensa nisso. Seja mais sensível, né? Seja mais altruísta com essas pessoas. Então a Bíblia, ela nos ajuda a ser mais compreensivo com aqueles que passam por esse problema. E para você que passa por esse problema, viu? Você que está aí com ansiedade, você que está aí com depressão, depois tira um tempo para reassistir novamente, né, essa live aí, essa pregação. Faça as tuas anotações e veja onde você pode melhorar. Eu sei que não é fácil para você, mas você tem a palavra de Deus como teu guia, como tua ajuda, tá bom? Então veja só, Deus, ele pode te ajudar, ele pode te consolar. Por quê? Abre agora em 2 Coríntios capítulo 1. Veja essas palavras bonitas aqui de 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 3 e o 4. Que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para quê? Para que também possamos consolar quem? Os que estiverem em alguma forma de tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Amém? Então você, irmão, você, irmã, tem o consolo de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Agora perceba aí, ó, tudo isso que você está passando é para quê também? Por que Deus permite isso? Para que pela tua experiência você possa consolar os que estiverem passando pelo mesmo problema. Como é que você vai ajudar uma pessoa que tem depressão se você não sabe o que é depressão? Explica para mim. A pessoa que nunca passou pela depressão de uma forma tão intensa, tão prolongada, ela vai dizer o quê? Para com isso é muita frescura. Infelizmente é desse jeito, viu? Entendeu? Então, presta atenção que Deus pode estar te treinando para que mais tarde você se supera nesse estágio e possa consolar aqueles que estão passando pela mesma dificuldade que você, meu irmão e minha irmã. Veja que essa Bíblia aqui, ela traz uma explicação. Eu vou ler aqui, né, e você acompanha. Deus, às vezes, permite que haja aflições em nossa vida, a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, possamos também consolar outros nas suas aflições. Do começo ao fim desta epístola, Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento, que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo que também sofreu por nós. Nesta era, portanto, Cristo sofre com o seu povo e em favor do seu povo. Nosso sofrimento não é primariamente motivado por desobediência, tá?
mas constantemente causado por Satanás, note, por Satanás, pelo mundo que ele governa e também por falsos irmãos, por falsos cristãos. Tá certo? Então pense nisso, que você tem o consolo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo e também de nosso Deus soberano. Outro detalhe também é: tire tempo para você ocupar sua mente com coisas espirituais. Para terminar, vamos ler aí um pouquinho atrás, já que estamos em 2 Coríntios, né? Vamos em 1 Coríntios capítulo 15. Poucas folhas aí para trás você encontra o capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo é o 58, que diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, note, sede firmes, constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é em vão no Senhor. Amém. Glória a Deus. Então pense sempre nisso, né? Tenha sempre em mente as coisas espirituais. Ocupe sua mente com coisas boas, né? E tenha sempre bastante para fazer na obra do Senhor, para ocupar sua mente. Não desista. Sede firmes e constante, porque o seu trabalho em conexão com o Senhor não é em vão. Amém. Fabiano, vê quem tá aí na live aí. Tô vendo que os irmãos estão chegando agora, principalmente lá do pastor Cleidiomar também, que já acabou o culto. Eles começam às 6 horas e já são 7 horas e 13 minutos. Nós começando 6 horas. O tempo voa, né, rapaz? Voa rapidão, né? Voa. Quem já passou por aí, Fabiano? O pastor Haroldo aqui, ele, Lucas capítulo 9, versículo 23, também dá um ressalto para isso. Vamos lá ver? Pastor Haroldo citou Lucas capítulo 9. Então vamos lá dar uma olhada. Lucas 9, né? O verso 23. E eu quero agradecer, Fabiano. Foi sábado passado que você veio no serviço aqui ou foi no outro? Acho que foi no outro, né? No outro sábado. Foi no mês ainda passado, né? Isso. Quero agradecer as pessoas que assistiram, compartilharam aí um tema que teve sobre dízimo. E quero agradecer, nós passamos mais de 1000 visualizações. E é bom, irmão, é bom. Às vezes você não assiste agora. Se você gostar da temática que tá sendo falada aqui agora, compartilha depois pro seu irmão, às vezes para sua esposa, pro seu amigo, pro seu vizinho que tem depressão, e meditar no que o Fabiano tá falando aqui e ler. É bom você explicar, ajudar aquele que tá na depressão, na ansiedade, porque não é fácil não. É isso aí. Vamos ler aqui o texto que o pastor Haroldo ele mandou, né? O texto de Lucas 9, 23, que diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então eu acho que se for isso, viu, irmão pastor Haroldo, eu acho que ele quis fazer esse link aqui com Gálatas, né, 6:5, que cada um leva a sua própria carga, né? Que cada um leva a sua própria cruz, né? Cada um tem que levar a sua própria cruz. Porque veja só, e é verdade, né? Cada um tem que levar a sua própria cruz. Porque veja só, a minha fé não te salva. A fé do Dedé não me salva. A fé é mais ou menos uma pasta de dente. A pasta de dente, todos na casa podem usar a mesma pasta, não pode, irmão Dedé?
Pode. Mas eu posso usar a sua escova de dente? É complicado, né? Entendeu? Cada um tem a sua escova de dente, certo? Agora a pasta não. A pasta de dente, todos na casa ali, ou todos no ambiente, né? Pode usar da mesma pasta, né? Então, é a mesma coisa para cada um de nós. A fé é individual. A minha fé não pode salvar outra pessoa, né? Então é a fé dela. Cada um tem que produzir a sua própria salvação por meio da fé. Então cada um que deva carregar a sua própria cruz, né? Cada um levará o seu próprio fardo de responsabilidade. Então acredito que o pastor Haroldo, quando ele citou aqui Lucas 9:23, eu acho que era nesse sentido, né, pastor? Né, que citando ali Gálatas 6:5, né? Para a pessoa não ficar levando demasiadamente os problemas dos outros, né? Porque cada um tem o seu problema. Senão vou sobrecarregar o meu emocional e depois não vou conseguir ajudar nem a mim mesmo, nem os meus familiares e muito menos os de fora. Tá certo? Vamos ver mais aqui alguém. Irmão Lucas parece que estava por aí também, ou não estava? Lucas, né? O irmão Haroldo comentou aqui, ó, fez um comentário, isso é verdade, viu? Aí, em vez só da depressão, fica viciado em químicas, fica pior ainda. É o que foi comentado aqui, pastor Haroldo. Exatamente. Se a pessoa vai para química, para droga, para cerveja, pinga, aí complica. Em vez de se ajudar, faz complicar mais. O foco é Deus. Não tem outro caminho, é Deus o foco. Boa noite aí, o José Reis. Paz do Senhor Jesus para você também, irmão. Servo de Deus, Lucas Almeidas. Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão. Isso aí, em breve eu quero trazê-lo aqui. Eita glória, né? Mauro Silva, boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meu irmão. Outro também que eu vou trazer aqui, Maurão, na hora que ele quiser, na hora, o dia, porque o Mauro é corrido, eu sei que é corrido mesmo, mas ele sempre arruma um tempo, uma hora, e tá pregando, ministrando, ajudando os irmãos. Ô Mauro, tira um tempinho pra você vir aqui, viu? Ministrar uma palavra aqui, né, irmão Daniel? É. Não vai correr não, rapaz. Então tá certo, irmãos. Não temos mais nenhuma pergunta, nenhum comentário aqui, né? Então assim, eu agradeço a todos aí, né? Agradeço também o irmão Dedé. Ô Fabiano, eu que agradeço, rapaz, você se locomover lá de Rio Verde, trabalha 24 horas, dorme até mais ou menos 1h, meio-dia, depende, como tem escola, tem que levar as crianças na escola, volta, é corrido. E tem gente ainda que fala: ah, rapaz, eu tô trabalhando muito, tive tempo pra isso, pra... Falei, rapaz, Fabiano é um cara esforçado. É um cara esforçado pra ajudar, pra explicar a gente, pra ensinar, pra ajudar o próximo. Se for um cara que necessita mesmo, eu, junto com ele, nós ajudamos a quem precisa. Fabiano, você posso, mano, vamos ajudar. E hoje a pessoa, uma das pessoas, uma hora nós vamos abrir a live aqui e vamos pôr ela aqui para falar com a gente. É a dona Carmen. Ei, dona Carmen. Graças a Deus, fez uma cirurgia no olho. Amém. E tá tudo bem, parece, graças a Deus. Outro também é o Wash, hein? É, o Wash. Wash, fica esperto, viu? Vamos te colocar aí numa live da onde você estiver aí. Ainda vai ter aí um bate-boca aqui bíblico. Isso, o Wash é bom que ele tem ele conhece muito do judaísmo e é bom a gente aprender. Isso. Eu aprendi já muito com ele também nos grupos aí, ó. Um grupo de amigos que a gente tem. Ninguém critica, debate. Não a pessoa, é a temática. Se eu não concordar com o Fabiano ou não concordo, beleza. Pronto, nós vamos esclarecer o que está no texto lá. Eu mesmo
daqueles cara que tá lá no grupo, lá, os meninos lá, o menorzinho, eu acho que é eu. Eu sou mais de ouvir quando eu tenho dúvida. Isso, tá certo? Não, tá não. Pera aí que eu vou te explicar. Então é a gente ouvir. O sábio é aquele que ouve. Então, agradecer aí. O Washington se propôs na hora, rapaz. Ele falou, não, vamos marcar, mas agora não, que tá chovendo muito aqui no Paraná. E tá caindo a live, aí vai cair e não dá certo. Mas uma hora dá certo, Washington. É isso aí. Então agradeço a todos aí, viu? E fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos desejarem, esse assunto ele é muito bom, né? Eu teria outras coisas aqui ainda para falar ainda mais, tá? Para mostrar para os irmãos aí, para ajudar os irmãos também, né? Tanto aqueles que convivem com familiares que têm depressão, como também aqueles que passam pela depressão, né? Só que o tempo é muito curto, né? Fabiano, antes de nós encerrar, viu no cartaz quem vem pregar aqui amanhã? É um irmão abençoado, o nome dele, Fabiano vai ler aqui. Eu conheço ele, mas falar o nome dele... Peraí, deixa eu ver aqui. E amanhã ele tá ministrando uma palavra aqui. Ele já é um senhor de idade. E eu prezo muito, irmãos, essas pessoas mais de idade, as pessoas que têm conhecimento, sabedoria, os anciões da Bíblia, né? Que a Bíblia nos fala, os anciões. Vou dar uma olhada aqui, peraí, só um instante. É porque o nome, na hora que o Fabiano ler aqui, vocês vão ver. Eu não sei se é Salustrino. Salustrino, o irmão Salustrino. Isso, quem conhecer lá. Segunda-feira, às 19 horas, o irmão Salustrino. Amanhã, se Deus nos der vida e saúde, nós estamos aqui. Amanhã ele vai ministrar uma palavra que tocar no coração dele. Tem um tema que o senhor quiser, irmão. Pode ficar à vontade. Salustrino aqui é o sal da terra, né, meu irmão? Então, gente, ó, muito obrigado. E compartilhe aí, irmão, para aquelas pessoas que precisam. E mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu o vídeo, a quem tirou suas dúvidas. Beleza? Obrigado a todos. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode fechar lá, família.